Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre por que que todo mundo odiou a Branca de Neve da Disney. Essa versão live action, as pessoas viram 1 minuto e 30 de trailer e já ficaram revoltados. Não só com o trailer, mas principalmente e especificamente com a postura da atriz que está fazendo Branca de Neve. E por que que as pessoas não gostaram de nada? Todas as mudanças que foram feitas, elas foram feitas para eliminar os códigos secretos por trás. Walt Disney pegou uma história dos irmãos Green e essa história dos irmãos Green foi transformada, foi lapidada no que a gente vê no conto clássico. Como, por exemplo, o cabelo da Branca de Neve ser curtinho era mais uma tendência de moda da época ou algo para se ditar uma tendência, porque os filmes trazem isso também como uma comunicação política através da moda. Quem é da moda sabe. Ai, que susto, a gata pulando ali. Mas o cabelo dela no conto era longo, porque assim, era a época, as mulheres não tinham cabelo curto. Todas as mulheres tinham os cabelos muito longos, porque os cabelos representam a sabedoria, a feminilidade, fertilidade, entre outras coisas. Porém, o que eu quero trazer aqui é o que significa verdadeiramente o conto da Branca de Neve. Qual é a questão iniciática que há por trás? Por que que é importante sim ter o príncipe? Por que que é importante sim que ela seja representada com a pele branquinha? Então, vamos começar? Vamos começar. Primeira coisa o conto começa. A mãe, a rainha, estava bordando na sacada de seu castelo. Estava nevando. E todo o castelo, ele era escuro, né? Ele era preto, né? Ele era de ferro, ele era com a pedra escura. E ela estava bordando, caiu sangue, né? Cortou o dedo e caiu sangue na neve. Então ela disse que queria ter uma filha com a pele branca como a neve, a boca rosa como sangue, vermelha como sangue e o cabelo preto como, né, lá o ambiente. O que isso significa? Isso significa que a gente tem dentro da alquimia da consciência, nós temos 3 estágios principais. Esses estágios principais, eles são degraus que a gente vai subindo. Então, a gente tem o número 11, a gente tem o número 22, a gente tem o número 33. O número 33 daquela galera do compasso, né? Então, quando você chega nesse número 33, significa que você está apto para evoluir a sua consciência e ir para o próximo estágio, que é ir em direção ao número 66. Depois você vai em direção ao número 99. Só que como a consciência humana, ela está tão caída, tá? A gente só consegue chegar no máximo até o número 33, que foi o que aconteceu com Jesus. Jesus morreu com 33 anos. Não é sobre a idade física dele, não é sobre a morte física dele, mas é sobre a ascensão ao grau 33 que ele fez da consciência. Nós temos 33 vértebras na nossa coluna, não à toa. Além disso, o que eu preciso que vocês compreendam aqui, dentro da alquimia, o nigredo, o albedo e o rubedo, eles são 3 estágios de consciência. O nigredo, que é os cabelos negros como, sei lá, não esqueci exatamente o que é, né? Esse cabelo negro, ele representa esse estado da consciência negra. Ai, Camila, mas isso é racismo. Não, calma, olha só. Quando a gente fala em noite escura da alma, quando a gente fala em depressão, ansiedade, estresse, quando a gente fala de você se ver num buraco, você se ver num buraco emocional, num buraco mental, você acreditar
que a vida é isso mesmo, que é tudo uma desgraça, que é tudo horrível, pipipipopopó, que você não tem o poder e o domínio sobre você. Isso é estar em negredo. A maioria da população mundial está em negredo. Quando eu falo aqui sobre arquétipo, existem os 3 estados do arquétipo. Então, você pode estar no arquétipo do governo em negredo, tá? Você pode estar no arquétipo da amante em negredo. Inclusive, o arquétipo da amante é o que mais está em negredo na Terra. E o meu trabalho com o sacerdócio é trazer tirar do negredo e trazer, vamos lá, vamos pro urubedo, vamos pro albedo, vamos pro urubedo, tá? Então, quando a gente começa a compreender essa profundidade alquímica, a gente vê que quando se propositalmente muda os símbolos, os signos, os significados e a significância por trás do que há, você acaba com a verdadeira história propositalmente para que você não possa ensinar o real poder alquímico que há dentro desse conto, tá? E é por isso que teve um outro estúdio que correu e fez tudo igualzinho estava no conto dos irmãos Grimm, porque é importante que a gente não permita que esses símbolos sejam distorcidos, principalmente da Branca de Neve, tá? A Branca de Neve, ela fala sobre a jornada da consciência humana, principalmente feminina. O príncipe não é sobre um cara que ela encontra e vai acabar com os problemas dela, não. É sobre a contraparte interna, masculina que tem dentro dela. O beijo é o sopro da vida. O sopro da vida que representa essa força yang. O elemento ar e o elemento fogo são yang. Quando a Branca de Neve começa a crescer e se tornar uma bela mulher, uma bela donzela, a rainha, ela representa toda a parte sombra do divino feminino, a parte sombra do feminino. Então, a maior expressão ali da rainha má é a inveja. Ela tem inveja da beleza da Branca de Neve. Ela tem inveja porque a Branca de Neve, ela é muito bonita, porque ela é muito doce, ela é muito gentil. Ela é realmente, ela é albedo, ela é doce, ela é pura. E essa pureza da alma, essa pureza da consciência, é algo que somente o Cristo possui. E quem é o Cristo? Os Cristos. Somos nós, somos os filhos de Deus. Isso não é possível para quem é filho do coleguinha lá, entendeu? E o que aconteceu na humanidade foi que eles tentaram misturar o DNA, sabe aquela história dos gigantes, dos anjos caídos que se deitaram com mulheres? Então, isso foi uma manipulação genética do nosso DNA, por isso que a população de superfície não se sente conectada a Deus 100%, não se sente protegida, não se sente nada. Por isso que a gente acredita no governo, a gente acredita na medicina, porque isso está no nosso DNA. Foi feito para que nós acreditemos, tá? Foi feito para que nós cultuemos deuses que, na verdade, não são legais. Eles são outras, né? Dentro dessa história, aí a gente tem esse primeiro encontro com essa mulher que não é bem resolvida consigo mesma e que inveja a beleza, a nobreza, porque é sobre nobreza, tá? Nós estamos falando de uma rainha e de uma princesa. E a realeza verdadeira é a gentileza, é a alegria, é o contato telepático, sim, com animais. É os animais se curvarem diante de você, não porque você está oprimindo, porque animais não se curvam diante de opressão. É isso. Os animais se curvam diante do amor. E é assim que é. A partir disso, ela encontra diante dela uma rainha. E ela não é rainha. Ela usurpou aquele posto. Ela matou o marido. Ela se casou com o rei
e ela matou o rei. Então, ela não é uma rainha. E ela não vai conseguir sustentar aquele posto, porque a rainha está em casa. A rainha sentará no trono em breve, quando tiver idade. E toda a simbólica que existe é que quando a menina, a donzela, ela começa a crescer e ela começa a trazer a sua luz e a sua beleza, existem dois caminhos. Ou ela é podada por essa inveja da mãe, tá? Isso é tudo simbólico, gente. Isso é a representação do divino feminino todinho, tá? Expressa aqui na Terra com a desconexão divina, ok? Porque mulheres nunca foram invejosas, mas isso é algo que foi vindo de recente, de poucos mil anos pra cá, tá? Então, ou, ou ela é invejada e silenciada e traumatizada pela mãe, ou ela recebe outro caminho, que é iniciático. Então, quando a menina ela é iniciada nesse amor e ela vai recebendo informações poderosas que é oriundo da linhagem ancestral feminina de sua família, ela se estabelece como uma rainha. Chegando na adolescência, essa iniciação ela pode ser interrompida por causa da inveja da mãe ou ela pode ser continuada. Atualmente, poucas mulheres são iniciadas a partir da adolescência. Muitas mulheres são iniciadas a partir de sua infância, quando chega na adolescência, esse vínculo é cortado. Porque essa mãe não consegue lidar, tá, com a juventude, com a beleza, com a realeza dessa mulher. Porque é uma rainha que está criando outra rainha e que não quer ser substituída. Quer sempre se manter no trono, no posto de rainha. Não compreende os ciclos da vida, não compreende que ela não está perdendo, ela está ganhando. Mas isso é uma história para o tempo, tá? Aqui eu vou dar uma pincelada do porquê que você odiou a Branca de Neve. Tirando esse símbolo, a pele branca, tá? Você tira o albedo, você tira a pureza. Dentro disso, nós temos uma rainha má que é extremamente bela. Ela é muito bonita. A Gal Gadot, ela pode ser o que for, mas ela é bonita. Ela é linda, ela é elegante, ela é sofisticada. Ela é uma rainha, tá? Inclusive, a Disney tirou as partes em que ela canta. E isso deixou ela bem irritada. E, inclusive, ela tá processando a Disney, tá? Por eles quererem tirar ela cantando. Que ela canta bem e os fãs falaram que ela nunca cantou e ela deve cantar mal. Então, assim, a Rainha Má ser muito mais bonita que a Branca de Neve, porque convenhamos, gente, existe inúmeras criações, né, recriações desse conto ao longo dos anos. E essas últimas criações, essas últimas recriações, elas foram feitas trazendo uma Branca de Neve um pouquinho sem sal, né? Vamos combinar que a última Branca de Neve foi aquela menina do Crepúsculo, que continuou mantendo as marcas, muito branquinha, boca vermelha, cabelo preto, ok, mas muito sem sal, tá? Modificaram um pouco ali a história, mas é isso, ok? Continua a essência. Quando a gente está falando da profundidade, que é porque a beleza ela importa muito para a mulher. E é por isso que as mulheres estão mergulhando num padrão de garota de programa de luxo. Todas as mulheres estão com a mesma boca, com o mesmo nariz, com o mesmo olho, cheia de botox, com o mesmo corpo duro, sarado, rasgado. Estão todas iguais. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com aquela psicóloga que mora em Dubai, eu esqueci o nome dela, que ela é muito bonita, uma morena, cabelão liso, com ondas assim, muito bonita.
E ela estava falando que o que os homens extremamente bem-sucedidos, tipo, multimilionários, bilionários, o que eles querem numa mulher é que ela satisfaça ele na cama. Porque todo o resto, né, uma mulher para casar, olha isso. Porque todo o resto ele consegue pagar. Mas ele não consegue pagar uma esposa que faça ele ir nas estrelas, porque ele é muito estressado, ele é muito ocupado, ele é muito isso, ele é muito aquilo, e ele precisa disso. E aí eu fiquei pensando, gente, mas a mulher foi reduzida a garota de programa de luxo. Porque é só isso que esses multimilionários querem? Nossa, a gente tá numa sociedade muito decadente. E é por isso que as pessoas não aceitaram, porque existem símbolos poderosos. Negredo é a noite escura da alma, é a parte em que a gente tá pior como humanidade, né? Em consciência, em mentalidade, em tudo. Albedo é quando a gente desperta. É quando você descobre que você não precisa estar nesse marasmo. É quando você tem um encontro com Deus. É quando você sobe uma oitava e você fala: Não, pera lá, eu posso sim, eu consigo sim, porque eu tenho a essência de Deus dentro de mim. Eu tenho fogo de Prometeu dentro de mim. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Se entraram e acabar, né, manipularam o meu DNA. Isso não é responsabilidade minha. A responsabilidade minha é eu viver a imagem e semelhança do Criador, fazer o bem, estar com o meu bem-estar, estar feliz, estar alegre, entregar o que eu tenho de melhor, independente da situação, independente da pessoa. Não é sobre o outro, é sobre mim. A ascensão é coletiva, mas ela começa individual. Não existe ascensão coletiva se não for individual. É impossível. É impossível querer ascender você. Você tem que querer acender a sua consciência. Você tem que querer chegar no grau 33. E eu também. E aí, juntas, a gente consegue acender. E o urubedo é o sangue. É quando a gente transforma o nosso DNA. Dizem que Jesus na cruz, o sangue dele era rubi dourado. E é por isso que o raio rubi dourado é o raio do Cristo. Quando a gente acende consciência, o nosso sangue se torna rubi dourado. Porque esse dourado é o que os alquímicos chamam de transformar chumbo em ouro. Então, esses 3 estágios da consciência, existem outros, tem o citrino, tem alguns outros que são intercalados, tá? Mas aqui a gente tá falando de 11, 22, 33, tá bom? Então, porque são números mestres, são números duplos, sim, e são números que representam a geometria sagrada do duplo, porque é o divino masculino e o divino feminino, sempre, em absolutamente tudo, tá? Então, esse é um dos motivos pelo qual todo mundo tá odiando. Agora, por que que não tem anão? Por que que a Branca de Neve não limpa a casa dos anões? Ai, porque ela é empoderada. Ai, porque ela não vai limpar a casa de macho. Ai, porque os 7 anões representam 7 chakras. A casa representa... Ah, peraí. Tá, floresta. Ela vai e foge pra floresta, né? Porque a rainha má quer matar ela. Então ela vai e foge. O caçador fala: Minha filha, vai embora. Você não, você vai morrer. Eu vou aqui dar um jeito, matar um cervo. E tudo tem significado profundo. A floresta significa o inconsciente. Ela mergulha no inconsciente, porque ela é uma donzela, tá, gente? Lembrando que ela é uma donzela, que ela possivelmente acabou de sangrar ou sangrou há poucos anos, tá? Ela é uma donzela, ela tem tipo 14 anos, 13 anos no conto, tá? Ela é muito novinha, ela não é uma mulher feita de 20 anos, não, ela é bem novinha mesmo. Tanto que ela poderia subir ao trono com 15 anos, porque antigamente era assim, os setênios eram respeitados, tá? Quando queriam fazer alguma manipulação real,
pegavam o menino ainda no primeiro setênio, ou esperavam ele sair do primeiro setênio, porque até os 7 anos é pajem. Pajem não é príncipe, tá? Menina não é princesa. Princesa é a partir dos 7, dos 7 ao 14. Dos 14 ao 21 a gente começa a mudar de ponto, tá? Então, existe todo um processo iniciático na vida humana e que a gente consegue ter essas informações através da realeza, tá? Só que isso era feito no dia a dia das pessoas, porque vivíamos em clãs, vivíamos em tribos, e era assim nas tribos, era assim nos clãs. Então, ela foge para a floresta. A floresta representa o inconsciente. Esse inconsciente que todo mundo tem e que tá cheio de monstro, tá cheio de bicho, tá cheio de medo, tá cheio de coisas horríveis. E que você precisa olhar para isso e eliminar isso do seu inconsciente. Do seu inconsciente individual, compreendendo que existe um inconsciente coletivo. E existe um inconsciente coletivo masculino e existe um inconsciente coletivo feminino. O inconsciente coletivo yin e o consciente coletivo yang. E existe um terceiro inconsciente coletivo que é de todos, tá? Então, como que os homens recebem o trauma de uma guerra? Como que as mulheres recebem o trauma de uma guerra? Entendeu? Ok. De fome, de um monte de coisa. Então ela foge para a floresta. A floresta é o inconsciente dela. E a casa dos anões? É o corpo dela. Ela precisa limpar e eliminar crenças. Ela precisa limpar e organizar a casa dela, o corpo dela. Ela está dentro do inconsciente dela. Dentro do inconsciente dela. E ela está organizando, ela está limpando. Quando ela deita nas 7 camas, que ela junta as 7 camas e se deita, é o momento de repouso. E esse repouso nada mais é do que ela compreender. Ela sai de nigredo, ela está entrando em albedo, tá? Os anões, eles são mineiros. Eles buscam por pedras preciosas. Pedras preciosas tais que são nosso sistema de crença. Pedras preciosas que são os chakras. Cada chakra tem uma cor. Pedras preciosas que representam a luz, que representam você tirar da terra, do fundo da terra, do local mais escuro, do local mais inóspito, a beleza, a pureza e o que é belo e puro e o que é real e o que dura, o que é durável para sempre. Uma pedra não se desfaz, um cristal não se desfaz. Ele pode esfarelar, mas ele não some, tá? Uma planta some, né? Ela se transforma. Um diamante, um rubi, né? Ela não derrete ao longo do tempo. Então, dentro disso, inverter todos esses símbolos faz com que a gente não consiga acessar essas informações inconscientes. E é por isso que as pessoas estão tão revoltadas, sabe? Porque quando você inverte tudo, você não consegue acessar dentro de você aquela força que tá no conto, tá? E a compreensão de que aquela história, ela é uma história da humanidade, é uma história sobre todo mundo. Ela fala mais com homens e mulheres? Sim. Ela fala mais ela fala mais com mulheres do que com homens? Sim. Mas o homem também tem um papel fundamental. Então, quando o príncipe ouve a voz da Branca de Neve, ele fala: uau, é muito poderoso, né? Essa voz, essa expressão, esse canto. Inclusive, o canto, ele é um ponto crucial e extremamente poderoso em todos os contos, porque as mulheres cantavam. Um dia eu ainda vou falar só sobre isso aqui, tá? Mas essa história do canto, a história da Ariel, é muito legal porque nos traz códigos extremamente poderosos sobre a nossa voz, sobre a voz do feminino. E aí,
Quando os anões chegam e veem a Branca de Neve deitada lá, eles, né, ficam confusos. Depois eles começam a protegê-la, a guardá-la e se tornam seus escudeiros. Porque é isso que acontece. Quando a gente encontra com a nossa divindade, a gente fica meio confuso, achando que tá fora, achando que tá fora. Não, mas é isso mesmo. É o que nós somos. É o que está dentro de nós. Dentro disso, a gente tem a Branca de Neve, que tá cantando, tá vivendo a vida dela, enquanto os anões estão lá fazendo o trabalho deles. Ela canta a expressão da sua essência, e aí o cavaleiro passa e vê ela e se apaixona, obviamente, porque ela é maravilhosa, né? Ela é doce, graciosa, linda, gentil. Quando o caçador entrega, isso bem antes, né? Porque, enfim, vocês entenderam, né? Quando o caçador entrega o fígado de um cervo para a rainha má, o que é o cervo, gente? O cervo é uma das representações da pureza. A pureza. O cervo representa a deusa Diana, tá? Que é filha de Júpiter, que era uma das mulheres mais belas e puras, porque ela foi casta, ela era virgem dentro da mitologia, tá? Então, o fígado representa toda a nossa energia vital, tá? Ele também processa a nossa raiva. A raiva é o elemento fogo, que é a energia vital. Então, ela quer comer, a Rainha Má quer comer o fígado e o coração de Branca de Neve. E quando ela... Gente, isso é bem satânico, né? Eu tô ligada, mas essa história é sobre isso, tá? É sobre isso. E aí, quando ela tá lá se alimentando, fazendo um ritual horrível, ela percebe que não é Branca de Neve, que é um cervo. Mas ela não consegue identificar na hora, porque a pureza do cervo é muito, muito similar à pureza de Branca de Neve. E aí ela vai, né, e se transforma na bruxa, na vovozinha. Então, o que é quem é essa vovozinha? É a velha sábia. É a mulher sábia que mora na floresta. É a mulher sábia que é bruxa, que é curandeira, que é parteira, que sabe de tudo, tá? Só que nesse caso, o que ela faz? Ela usa desse artifício, dessa sabedoria do feminino para seduzir Branca de Neve. Para que Branca de Neve não possa florescer, para que ela morra. Essa expressão é muito poderosa. Por quê? Porque a gente tem os 3 arquétipos do divino feminino. A gente tem a donzela, que é a Branca de Neve. A gente tem a mãe, que é a mulher adulta, tá? Não necessariamente é uma mãe, não. É uma mulher adulta que trabalha, que estuda, que tem vida íntima ativa, tá? No caso, ela tinha um reinado para governar. É a donzela, a mãe e a anciã. Então, a mãe e a anciã, toda vez que a mãe e a anciã tentam minar a donzela, elas perdem poder. Porque ela se importa muito mais com a donzela de fora, ao invés de olhar para a donzela de dentro e despertar a donzela interior. Tá? Aí ela, né, entrega a maçã, que é um fruto. E se você abre a maçã, corta a maçã ao meio, ela é toroidal, tá? Ela tem esse movimento toroidal e ela representa bonitinho ali, sim, muito similar à expressão do nosso corpo humano, o nosso corpo energético, que é toroidal, ok? Então, ela entrega um fruto capaz de acabar com a vida física de Branca de Neve. E a única coisa capaz de ressuscitá-la é o amor.
Amor este que, se não for verdadeiro, não será capaz aí de cumprir com o seu objetivo. Então, o príncipe vai procurar a Branca de Neve. Quando ela morde a maçã, ela cai. E aí os anões ficam muito tristes e vão fazer o funeral dela e colocam ela numa, né, de vidro. Dentro disso, quando o príncipe encontra com ela e ele fala: Nossa, meu Deus, eu queria tanto dar um beijo nela e me despedir. No conto original, eu vi algumas versões que ele não só beijava ela, tá? Ele fazia outras coisas. Mas é isso, gente. A representação disso é a integração, a união do divino feminino com o divino masculino. Porque se o feminino não for fecundado pelo masculino, não há vida. Não há vida. E não é uma questão de abuso, é uma questão energética. Se o feminino não se abre para o masculino, não há vida. Porque é muito maior que a gente. Olha a história de Gaia e Urano. Ah, mas Urano era abusivo. Eu não sei se Urano era abusivo. Foi a história que contaram pra gente, pra separar feminino e masculino. Será que foi? Eu não sei, eu tava lá, mas eu não lembro, sabe assim? Então, dentro disso, o que que a gente tem? Aí ele vai, beija, ela, acordei, ressuscitou. Depois ela vai e se casa com ele e é feliz pra sempre, né? Toma o trono e é feliz pra sempre. E essa felicidade eterna não é sobre um casamento de um homem com uma mulher, porque vamos combinar, né, gente? Se você tá querendo um casamento pra ser. Ai, eu tô cheio de frio, tô com um cobertorzinho aqui. Se você tá querendo um casamento pra ser feliz, é melhor ficar solteira, meu amor. Real. Ai, Camila, eu acho que a maternidade vai me preencher. Ih! Vai surgir tanta coisa, meu amor. É isso. A gente tá bem pra gente ter um relacionamento e pra gente ser mãe. Camila, sou mãe sem tá bem. Tá tudo bem também, meu amor. É por isso que você tá aqui, pra gente resolver tudo isso, tá? Então, por que que as pessoas ficaram tão boladas com a Branca de Neve, com essa versão lacradora da Disney? Por causa de todos esses símbolos. Quando ela chega em Alegria do Albedo, quando ela chega em Erubedo, é quando ela tá grávida. É quando esse sangue, ele é passado entre linhagens, tá? Então, inclusive, uma das funções do Cristo, de Jesus, ter encarnado, foi limpar a linhagem dele, porque ele era descendente de uma galera aí que muita gente bate palma, mas eles, na verdade, eram magos negros, tá? Todos eles, Davi, Salomão e toda essa galera. Então, muita coisa ainda vai ser revelada à humanidade. Falando sobre a Disney, o Walt Disney, ele era um mago, tá? Ele era um alquimista, ele usava... ele era amigo pessoal de Neville Goddard, tá? Ele era um cara, eu acho que ele era um cara do bem, sim, ok? Porque ele trouxe todos os contos clássicos da Disney, que de 1937, de tal, inclusive a Branca de Neve transformou a Disney no que é a Disney, de tão poderoso que é esse conto, a forma como ele trouxe, né? Ele era amigo pessoal de Neville Goddard, ele também era amigo pessoal de outra galera do ocultismo. Ele usava LSD para para pegar inspiração, tá? Para desenhar. Inclusive, LSD trouxe muitos insights do próprio conto Branca de Neve. Então, assim, a família Disney, ela tá voltando ao poder, a família Disney mesmo, a família Disney, tá voltando a comandar a Disney a muito aos poucos.
Eles não são detentores dos direitos e nem da parte criativa da Disney há muito tempo. Desde que o Walt Disney foi embora, tá? Então, existe sim uma grande manipulação, um grande desejo por colocar todas essas informações distorcidas para que a população não acesse esse conteúdo profundo, tá? Através dos desenhos. Existe. Só que também está existindo muita informação velada por debaixo dos panos para quem conhece. Se você tiver olhos para ver e tiver ouvidos para ouvir, você vai compreender. Monstros S.A., por exemplo. Wall-E, por exemplo. Vários outros. Moana é maravilhoso. Tem muita coisa ali por trás. Muita coisa. Tem um desenho que é incrível, que não é Disney, que é DreamWorks, que é o Segredo dos Guardiões, que é extremamente poderoso também, que passa muitos códigos espirituais. Só que quando a gente fala da Disney, não é sobre, ai meu Deus, a Disney é a vilã. Cara, não é sobre a Disney ser a vilã, é sobre os vilões que estão comandando a Disney. Mas existe sim saída. O próprio filme agora do Deadpool com o Wolverine. Tá todo mundo falando muito bem, falando que o filme não tem lacração, que o filme é de dois caras masculinos mesmo. E que é interessante, né? Interessante isso. Então, tá existindo sim a volta da família Disney, eles estão voltando a ter o poder sobre o seu império, porém não é da noite para o dia que eles vão tirar toda essa agenda do ar. E tá tudo bem também, que as coisas precisam, as pessoas precisam ver o quão ridículo para que a própria opinião pública tire isso do ar. Então, assim, tem 1 milhão de dislike no trailer da Branca de Neve. Gente, 1 milhão de não gostei contra 20 mil gostei. É muita coisa, é muita coisa. Sendo que tem tipo 1,5 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações, sabe? Então, é algo que eu só tenho a dizer, vitória da luz. As pessoas estão realmente despertando para a compreensão do que é verdadeiro. Por quê? Uma rainha má, malvadona, boladona, invejosa, estar preocupada com a beleza interior de Branca de Neve, não dá, né, gente? Branca de Neve, que quer ser empoderada zona, ela não consegue nada no empoderamento. Branca de Neve é um dos filmes mais femininos que existe. Sobre magnetismo, sobre o poder do silêncio, sobre o poder da sua essência única, da sua realeza. Ela não precisa gritar, ela não precisa empunhar a espada, ela não precisa nada disso. Ela magnetiza o caçador que não consegue matá-la, ela magnetiza o príncipe, ela magnetiza os anões, ela magnetiza todos os animais da floresta, ela magnetiza. Então, é um filme lindo. Eu vou ver com meu filho. Vou explicar para ele algumas coisas que comportam a idade dele. Mas é um filme muito bonito. Veja um filme original, gente. A gente precisa fazer uma revolução, sabe? Revolução não, a gente tem que fazer um movimento. Entendeu? A gente tem que pegar e ficar vendo o filme de 1937 lá muito no Disney+, pra que a Disney olhe, eita, a galera tá vendo esse filme antigo aí e a bilheteria. Ai, gente, a menina, coitada, coitada, ela é uma grossa, ela é uma. Por que ela não se colocou no papel para dar as entrevistas? A Gal Gadot linda, rainha. É isso, gente. É por isso. É por isso que as pessoas não gostaram de Branca de Neve, tá? Porque toda a narrativa simbólica de culto ao divino feminino, de poder, o poder que a donzela tem, o poder que a donzela tem, foi distorcido, tá? Então, é isso.
Eu venho aqui rapidinho conversar com vocês sobre isso, tá bom? Um grande beijo e até mais!